Sejam todos muito bem-vindos a mais essa iniciativa da Goldratt Consulting. Eu estou muito feliz de poder reencontrar grandes amigos que eu tive o prazer de conquistar ao longo dessa minha jornada de 19 anos e 5 meses. Eu estou contando, eu estou próximo de chegar aos 20 anos trabalhando. Tenho muita sorte em trabalhar com aquilo que eu amo, que é a teoria das restrições. E também eu estou muito feliz de poder reencontrar e fazer novos colegas hoje aqui na nossa manhã. Para quem eu estou tendo o prazer de conhecer agora, muito prazer. O meu nome é Fabiano Almeida, eu sou marido da Mariana e pai de 3 lindas princesas, a Joana, a Marcela e a pequena Maia. E atualmente eu estou como Engagement Director da Goldratt Consulting, que foi fundada pelo Dr. Eliyahu Goldratt, físico e autor de inúmeros livros, dentre eles Não é Sorte, A Corrida, Corrente Crítica e o long seller e o best seller A Meta, que foi traduzido para mais de 35 idiomas, com vendas acima de 10 milhões de exemplares em todo o mundo, e recomendado por inúmeros executivos, inclusive o Jeff Bezos. O nosso headquarter está em Israel, e nós temos operações na Ásia, na Europa e aqui nas Américas. Dito isso, vamos então ao que viemos. Hoje, quem vai conduzir o nosso trabalho é o Javier Arévalo, e antes de eu continuar aqui com a introdução da nossa agenda, eu pediria a gentileza que o Javier se apresentasse, e antes de iniciar, voltasse a bola para mim, por favor, Javier. Bom dia. Obrigado, Fabiano. Meu nome é Javier Arévalo. É um prazer de ver muita gente já que eu conheço alguns personalmente. É um prazer estar aqui com vocês. Acredito que lo que voy a decir es que soy un alumno permanente de Goldratt, con todo lo que él desenvolvió y fiz. Tuve oportunidad de trabajar directamente con él y siempre fue un placer y un desafío. Sí, él siempre encontraba un jeito de mostrar que había mucho más camino que recorrer. Entonces, a idea hoy es simplemente tomar los mismos principios como él compartía los conhecimentos e entregar a você essa oportunidade de falar agora com o último livro que foi publicado agora cedo este ano, em janeiro, fevereiro, por Efrat, a filha do Eli. Sim, que tem que ver com aplicar as regras de fluxo ao ambiente de projetos. Seria isso, Fabiano? Excelente. Então, vamos lá, meus caros. Nada melhor do que começarmos, né, Eugênio, alinhando as nossas expectativas. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito para a nossa organização, o Javier e eu e o Matias, aliás, Matias, por gentileza, olha que indelicadeza que eu ia cometer. Por gentileza, se apresente para quem está te conhecendo agora, meu caro. Bom dia. Bom dia a todos. Eu confesso que eu não estou contando os anos e meses de POC, mas eu tenho que tentar lembrar da perto de 13, 14, 15, não lembro mais, que eu estou nessa jornada também, e também considero um eterno aluno, como o Javier disse, né? Uma das grandes capacidades do Goldratt era de, apesar de todo o seu conhecimento, todo o seu desenvolvimento, nunca achar que sabia de tudo e nunca achar que poderia mudar de opinião, né? Aqui, os que conhecem mais há tempo já viram ele mudar de opinião dentro de uma sessão, de uma palestra, simplesmente assim, né? Porque ele mudou a premissa dele. Então, somos eternos aprendizes aqui e, com certeza, podemos compartilhar um pouquinho com todo mundo, para todo mundo começar essa jornada, para quem já não começou também. Obrigado, Matias. Dito isso, o que nós nos organizamos, então? Nós nos organizamos como, como uma trilha e não um trilho. Ou seja, o que vocês vão ver aqui é nossa agenda, mas o Javier vai navegar sobre ela. Alguns pontos são fundamentais para nós.
O primeiro deles, que eu peço ajuda para vocês, é o nosso check-in, né? Se vocês puderem, por favor, aqueles que têm, né, o meu celular, só dá um oi para mim aí, manda um oi, só um oi, não precisa escrever mais nada, só para que eu possa saber que vocês estão aí, manda um oi no WhatsApp, por gentileza, e vocês que bom estão aqui, e que o link chegou através de colegas e amigos de vocês, o meu celular está aqui, né, aqui embaixo. Me manda um oi também, me coloca no seu celular aí, no seu WhatsApp, me manda um oi para que eu possa também ter oportunidade de te conhecer. Dito isso, nós vamos falar sobre a essência da TOC. O primeiro ato começa com o Javier às 10h20, que vai passar por principais desafios de gestão de projetos e fluxo, principais premissas que a teoria das restrições desafia. TOC, para quem está conhecendo agora, é Theory of Constraints, aí vem a sigla, né, TOC. Vamos fazer um pit stop, meus caros, às 9h15. Algumas pessoas já gentilmente me disseram que não poderão ficar até às 10 horas. Se puder ficar até às 9h15, maravilha. Se não puder ficar tudo isso também, maravilha também. Tamo junto, misturado. E o Javier e o Matias e eu, obviamente, estamos à disposição para a gente retomar em outra oportunidade. Depois, voltamos, depois de 10 minutos, o segundo ato às 9h25, e o Javier trazendo insights aí do livro, que é o tema fundamental do nosso encontro, e às 9h45 fazemos o nosso check-out, e por falta de tchau, adeus às 10 horas. O que não é negociável, 9h15 nós paramos, e o que não é negociável, 10 horas, vocês, como diria o Teletubbies, para quem é antigo que nem eu, para não falar velho, tá na hora de falar tchau, então 10 horas é tchau. Dito isso, minhas caras e meus caros, vamos lá. Falando um pouquinho, deixa eu parar de compartilhar, porque eu sou ciumento, não consigo ver vocês. Dito isso, vamos lá, um pouquinho da essência de teoria das restrições pelos próximos 8 minutos, antes que eu passe a palavra para o Javier. Muitos de vocês já conhecem a teoria das restrições. Para que vocês que já conhecem, eu peço calma. E para quem não conhece, tinha um gentil, né? O que é um gentil? Um gentil é um não judeu, salvo engano, né, Javier? Ele estava andando lá no deserto e ele encontrou... Israel. Perdão, exato. Estava andando lá e ele encontrou 2 rabinos. E ele perguntou para os 2 rabinos o seguinte: vocês podem me explicar o que é o judaísmo enquanto eu me apoio em uma das minhas pernas? Um dos rabinos ficou bastante chateado, né, muito incomodado com aquela pergunta e saiu andando. O outro rabino, ele olhou bem no fundo dos olhos, né, do gentil e respondeu o seguinte: gentil, não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Por enquanto é o que você precisa saber. Agora vá e aprenda. E um dia perguntaram para o Eli Goldratt, senhoras e senhores, o que era a teoria das restrições e, mais do que isso, se era possível resumir a teoria das restrições em uma frase. Aí o Eli Goldratt disse o seguinte, Douglas: não é possível, infelizmente, resumir a teoria das restrições em uma frase. Impossível resumir a teoria das restrições em uma frase. É possível resumir a teoria das restrições em uma palavra. E a palavra que resume a teoria das restrições é foco. E no nosso entendimento, foco ele é composto por 2 partes fundamentais. A primeira parte dela é fazer o que deve ser feito. E a outra parte dela, não fazer o que não deve ser feito. Então, dentro da premissa que foco é fazer o que deve ser feito e não fazer o que não deve ser feito, é que nós começamos aqui a nossa conversa de hoje. A teoria das restrições, ela está alicerçada fundamentalmente em 4 pilares. O primeiro pilar é a simplicidade inerente. Em outras palavras, quem nunca foi até o balconista da farmácia, pediu alguns remédios, e o balconista da farmácia, com a maior das boas intenções, nos prescreveu alguns remédios para alguns sintomas. Alguns sintomas foram embora. E ainda bem que, ao contrário da empresa de vocês,
o nosso sistema imunológico, o organismo tem um sistema imunológico. Então, alguns sintomas vão embora e outros persistem eventualmente. Nós vamos até o médico, e o médico também nos pergunta o que nós estamos sentindo, como balconista da farmácia. Mas, ao contrário do balconista da farmácia, o médico parte de uma premissa fundamental diferente. O médico parte da premissa que, para atuar em todo o organismo do Vicente Páscoa, o médico não precisa atuar em todo o organismo dele. Então, para atuar no todo, não é necessário atuar em tudo. Então, o primeiro pilar da teoria das restrições, que é a simplicidade inerente, nós partimos da premissa de que identificar a causa dos eventuais sintomas de um ambiente, seja ele qual for, é um primeiro grande desafio. E como nós utilizamos isso, né, Eugênio? Através, fundamentalmente, dos processos de raciocínio, que tem 3 perguntas. O que mudar, para o que mudar e como causar a mudança? Quem nunca entrou numa reunião, certo, minha cara Natália, onde tem gente falando do problema, outra falando da solução, outra falando do obstáculo. Então, fica aqui uma sugestão, né? Para o sorriso do Bruno, talvez eu não esteja falando uma grande besteira. Uma grande sugestão que eu trago para vocês hoje aqui é organizar suas reuniões com essas 3 perguntas. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? O que mudar, do para o que mudar ou como causar a mudança. O segundo pilar da teoria das restrições, ele é muito bacana porque ele também não é intuitivo, que é o seguinte: a única forma de eu ter um conflito com o Alberto, por exemplo, é se eu tiver um objetivo comum. Então, significa que se você tem um fornecedor que você só tem conflito, se você tem um colega de uma outra área que você só tem conflito, ou um colega da sua área que você só tem conflito todo dia, que bom! Mas como assim, Fabiano? Que bom! Que bom, por quê? Porque a única hipótese de você estar em conflito com alguém é quando você tem um objetivo comum. A única hipótese de você ter um objetivo, de você ter um conflito com alguém, é quando você tem um objetivo comum. E o segundo pilar, então, é que todo e qualquer conflito pode ser resolvido. O terceiro pilar da teoria das restrições é se eu aponto o meu dedo para o meu caro amigo Ronaldo Pinto, o grande problema quando eu aponto o dedo para o Ronaldo, olá Ronaldo, bom dia, é que quando eu aponto o dedo para o Ronaldo, tem 3 dedos apontados para mim. Isso significa que procurar o culpado numa situação, seja lá qual for, ela não é eficaz. E o último pilar, já que são 8 horas e 18 minutos, estou de olho no relógio aqui, doutor Javier. Depois o Javier puxa a orelha. O quarto pilar, o último pilar, mas não menos importante, é quando eu tenho muitos colegas hoje aqui que são consultores, outros colegas aqui que são gestores, e quem nunca ouviu a seguinte frase, né? Eu trabalho com gerenciamento de projetos desde 1832. Eu já trabalhei com várias metodologias de gestão, já trabalhei com vários softwares e blá, 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 blá. Então, Silvério, eu sei. Ou seja, o quarto pilar que nós trazemos na nossa abordagem da filosofia de gestão, que é a teoria das restrições, é nunca diga eu sei. Toda e qualquer situação pode e deve ser significativamente melhorada. Mas cuidado, como me ensinou o Matias. Não confunda melhoria contínua em estagnar em um patamar mais alto. Combinamos que seriam 10 minutos, foram 10 minutos, então agora eu passo a palavra para o doutor Javier. Javier, vai que é sua, meu irmão. Obrigado, Fabiano. Talvez o que eu gostaria de fazer é tomar essa ideia da essência de teoria de restrições e fazer alguns comentários anecdóticos, ¿sí? Probablemente hace unos quase 20 anos atrás, em um dos upgrades, Dr. Goldratt solía hacer reuniones con las personas que estaban estudiando, practicando teoría de restricción y trabajando con él. Una vez por año había un upgrade, unas sesiones de 2 días donde él compartiría un conocimiento nuevo y desafiaba el entendimiento de la teoría por nós. Y en algún momento comentó, alguien me pidió, como decía Fabiano, no solamente
definir teoría de restricción en una palabra, sino que fiz un comentario siguiente. Alguien me pidió si podía explicar teoría de restricciones completo y cuánto me demoraría. Y la única forma que encontraba de poder explicar absolutamente todos los elementos de la teoría de restricciones sin perder nada para que quedara absolutamente claro, tomaría por lo menos 4 días. Entonces, un desafío. Definir la palabra, por supuesto, como Fabiano faló, foco, es importantísimo, pero tengo otros elementos adicionales que en una de las intervenciones de Eli no Japão, o editor dos livros do Eli no Japão, que solamente os livros do Eli se pudieron imprimir por primera vez, es decir, a Meta, que fue publicada el año 83 en inglés y 84 en español, portugués. Solamente año 2003, Eli aceptó que los libros fueran publicados en Japón. Y siempre preguntaba, bueno, ¿por qué esa decisión? Porque para ele, Japão estava muito mais longe, avançado, em entender as necessidades das regras do fluxo, alavancado em o desenvolvimento do Dr. Taishi Ono e sistema de produção Toyota, o TPS. Então, ele dizia que si además colocamos o livro A Meta y otros libros de teoría de restricciones no Japón, sin dar oportunidad a Occidente y a industria, pues simplemente íbamos a crear un monstruo y íbamos a estar con un abismo, diferencia de desempeño muy grande. Pidieron a él también cómo podría explicar teoría de restricciones de forma simple, resumida, pero que audiencia entendiera suficiente de qué se trataba teoría de restricciones. Y él decidió escribir en un guardanapo, ¿sí? Escribió simplicidad inherente, que es un primer principio, ¿sí? Tiró una Z y después otro lado colocó las personas son boas y tiró otra Z. Y creó una banana, es decir, las dos condiciones necesarias. Si usted tiene simplicidad inherente, entiende qué significa eso, y las personas son boas, entonces eso es teoría de restricciones. Entonces, filosóficamente, ¿qué significa eso? Cuando falamos de simplicidad inherente, significa que entendemos el mundo como a ciencia entende. Es decir, que acreditamos en las relaciones de causa-efecto. Si a causa-efecto no tiene sentido, no podemos entonces validar y decidir que podemos tomar acciones para mudar el comportamiento del sistema, de organización, de nosotros como personas, de la sociedad. Porque significa que si causa-efecto es válido, entonces somos como individuos, como organizaciones, como sistemas, moderadamente, medianamente predecibles. Y eso es efectivamente lo que acontece. Y por otro lado, fala que las personas son boas. Y esto viene mucho de entender que estamos en sistemas. Las organizaciones son sistemas compuestos por personas. Y el problema cuando el sistema no está funcionando bien o las personas hacen algo que no está bien e incorrecto, no es porque las personas están tratando de destruir y quebrar el sistema. Es porque las reglas que nos colocamos de cómo el sistema tiene que funcionar están equivocadas. Están induciendo, llevando a las personas a tomar acciones ainda en contra de algunos principios fundamentales que ellas mismas tienen. Y colocamos a las personas en un dilema, en un conflicto. Entonces, todo lo que tiene que ver con las personas son buenas, decir que podemos resolver los dilemas son contradicciones en la realidad, pueden ser desafiados entendiendo las premisas erróneas. Y a partir de ahí, si eso es así, cualquier conflicto puede ser resolvido. Por lo tanto, siempre hay una solución gana-gana para las personas. Y si partimos de la esencia que las personas están tratando de hacer su mejor y que las reglas del sistema es lo que llevan a dar incentivos perversos, negativos o a dirigir a las personas a hacer algo que son contraproducentes, entonces lo que tenemos que desafiar son las ideas, no las personas.
¿sí? Y proveer un camino para esa mudanza. Y obviamente, si uno toma esas tres, por último, si tiene esa capacidad de constantemente desafiar aquello que está errado en nos o entender, tiene un verdadero proceso de aprendizado y mejora continua, donde un potencial, cualquier sistema puede ser significativamente mejorado. Entonces, esa es la consecuencia de esas tres conexiones lógicas que él siempre gostava de fazer. Simplicidade inerente, as pessoas são boas, se você combina essas duas, tem teoria restrições. E depois tem uma derivada mais, e aí termino de falar da essência e vou para um elemento mais aterrizado, ¿sí? Se você tem essas condições, quer dizer que quando você deseja aprender e aplicar teoria de restrições, tem que considerar três elementos ou pilares fundamentais de conhecimento. O primeiro pilar fundamental de conhecimento é que você tem que olhar a organização, o mundo, as empresas como um sistema. É decir, todo parte de un pensamento sistémico, holístico. A premisa fundamental del pensamiento sistémico holístico es que a suma das partes es muito mais, perdón, el todo es muito mais que a suma das partes. Eso quiere decir que ter un óptimo global y sumar un óptimo global no es equivalente a óptimo global. Óptimos locais sumados no son el óptimo global. ¿Eso qué quiere decir? Que a contribución de cada una de las partes no puede ser avaliada solamente de forma individual. Y a contribución para un todo tiene que ver no con lo que cada uno hace, sino con las interacciones que hay entre las partes. Lo más importante para entender el desempeño del sistema son las interacciones. ¿Por qué? Porque un sistema que tiene interacciones tiene una propiedad que es solo propiedad del sistema, que se denomina propiedad emergente. Es decir, que ninguna parte puede reproducir esa propiedad. Es una característica del sistema como un todo. Por ejemplo, para entender lo que estoy hablando, cada uno de nosotros somos un sistema, un reflexo de cualquier organización. La pregunta para ustedes es: ¿quién piensa? ¿Quién hace su raciocinio? ¿Quién tiene ideas? ¿Quién siente? ¿Su cerebro o você? ¿Y quién es você? Una colección de órganos conectados entre sí, con hormonios, con neuronios, ¿sí? ¿Cómo você faz esa diferencia? Esa propiedad de ser, de pensar, de sentir, ¿de quién es? O fígado no pode fazer sozinho, coração não pode fazer sozinho, os pulmões tampouco. Você é íntegro e essa propriedade é de você. Agora, se eu pico você em partes, perdeu essa propriedade. E com as empresas passa exatamente igual. Quando você faz, quem terminou o projeto? Quem é responsável da receita gerada por a empresa? O departamento comercial? Produção? Finanças? Recursos humanos, ¿quién? Ninguno de ellos y todos ellos a la misma vez. El resultado de lo que la empresa hace es producto de las interacciones que acontecen. Entonces es un pensamiento sistémico. Es decir, que cuando você quiere considerar a mejoría continua, você no puede pretender mejorar individualmente cada una de las partes y estar seguro que eso va a producir una mejoría en el sistema. Que eso también fala de esa dicotomía do foco. No solamente você tem que focar, como decía Fabiano, explicaba, dónde va a mejorar y qué no hacer para poder mejorar. Tem que seleccionar, tomar una decisión de qué hacer y qué no hacer. Y un concepto fundamental do Goldratt que contribuye a empezar a poner en práctica esta lógica de pensamiento sistémico parte por el concepto de restricción. La restricción es un recurso que limita un máximo desempeño del sistema, gerar dinero, responder al mercado, como usted quiera. Entonces, a restricción, que es un recurso limitante, coloca un límite do máximo posible, pero el máximo posible solo es atingido
se você tem as interações corretas. Então, para poder ter as interações corretas, é que vem a outra derivada que você precisa, que é o conhecimento operacional. Este conhecimento sistêmico é estratégico, é olhar o todo e decidir onde vamos utilizar os recursos para lograr e atingir que tipo de objetivos, como nos vamos a colocar no mercado, como vamos a ser diferenciados e poder ter uma organização produtiva. Pero después eso tiene que ser traducido en reglas operacionales para poder decidir quién faz qué, cómo, cuándo. Y para poder tener ese conocimiento operacional, você precisa definir que efectivamente un comportamiento sistema es a través de relacionamientos y puede ser explicado con causa-efecto. ¿Tá? Y una vez que tenemos ese conocimiento operacional, la única pieza faltante es que no podemos esquecer que somos personas. Todo mundo tem coração, tem sentimento, tem ideia, ¿sí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cuál es la acción necesaria? ¿Qué es más correcto? ¿Cuál es lo mejor para el sistema? Entonces, quiere decir que no podemos descartar de toda esta lógica de olhar el sistema y entender a causa y efecto do conhecimento das pessoas. Que eso Deming llamaba, cuando você tem una teoría de conocimiento profundo, es porque entiende el sistema, entiende a variabilidade, entiende as relações causa-efeito, pero también entiende a psicología das pessoas. Y a conclusión do Deming era, todos los problemas que existen en las empresas se pueden describir aproximadamente el 95% por las reglas que colocamos de cómo el sistema funciona, no las personas. ¿Tá? La coincidencia entre Deming y Goldratt es fantástica en ese sentido. Esa es, digamos, toda la parte de la esencia, teoría de restricciones y la parte fundamental. Ahora, ¿y eso en qué se traduce? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Entonces voy a hablar cuando uno está oleando el sistema y queremos asegurar que de ese conocimiento podemos aplicar y entender que existe un recurso limitante y que ese recurso debo ser eu quien va a gestar o nos para sacar un máximo provecho, es decir, llevar al sistema a topar un límite que ese recurso limitante nos permite. ¿Tá? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahí están los pasos de mejoría continua, pasos de enfoque, de focalización de Goldratt, que son identificar la restricción, no es decidir dónde está, es cuál debe ser. Eu decido dónde está. Después, explorar es qué decisiones tengo que tomar para sacar un máximo provecho y después subordinar el resto del sistema que tengo que hacer para no desperdiciar nada de ese recurso limitante. Y después, el cuarto y quinto paso son elevar, es decir, si eso limita el sistema y el sistema ya está sincronizado bien, tengo un máximo flujo, ¿qué puedo hacer para elevar, para disponer de más capacidad, dar restricción y el resto del sistema para obviamente no permitir que un mercado sea un límite para nosotros? Y por último, si esa restricción de algún jeito es eliminada o se quiebra, entonces volver al paso 1 y decidir dónde debe estar. Y es eso, siempre hay algún factor, un recurso que está limitando el desempeño global. ¿Y cuál es la otra contraparte de los 5 pasos? Son las reglas del flujo. ¿Sí? Es decir, no basta con decidir dónde está la restricción. Las reglas del flujo son criterios, indicadores que nos van a decir operativamente esa lógica de causa-efecto, qué tenemos que hacer y qué consideraciones do comportamiento das pessoas y las reglas que colocamos dentro del sistema para maximizar esa sincronización y atingir ese máximo desempeño global que está alavancado sobre a capacidad o a limitación que a restricción produce. ¿Cuáles son esos 4 principios? 1, las operaciones, ¿sí? El objetivo primario de ellas es mejorar y sostener el flujo. Es decir, que una condición emergente también del sistema es su flujo. Y por eso Goldratt denominó throughput, a velocidad de generación de dinero. Pero esa velocidad de generación de dinero está paralelamente, en otra cara de la moneda que es el flujo de producto físico o servicio. Como você empieza y entrega lo que prometió. Y tengo otra camada más,
que es o fluxo de dinheiro. Você gera dinheiro só quando o material ou o serviço vai de ponta a ponta dentro de seu fluxo da empresa e você entrega o que se comprometeu nas condições que ofereceu ao mercado. Tá? Então, essa é a primeira parte. Para poder fazer isso e assegurar que o fluxo é máximo, você precisa limitar, ¿sí? Ter mecanismo para limitar quando não produzir, que é a lógica do foco. Que não fazer? Se você empieza a utilizar eficiência em todas partes do sistema, você termina em sistema altamente ineficiente e perto da quebra. A eficiência de cada recurso não é a eficiência do sistema. A eficiência do sistema é equivalente à eficiência da restrição. Então, tem que colocar limites. ¿Por quê? Porque isso significa que o sistema empieza a produzir inventário em processo, WIP. En el caso de producción, eso es dinero que queda atrapado dentro del sistema. En el caso de proyectos, eso significa que son tarefas, frentes de trabajo que están abiertos y lo que hace es alonga el tiempo de ejecución. Por lo tanto, el tiempo de retorno sobre un investimento que tiene los proyectos se va alongando y hace su proyecto cada vez menos rentable y más costoso poder terminar. ¿Sí? Y de ahí en adelante, ¿qué otro elemento preciso? El tercer principio de fluxo es, você tem que abolir as eficiências locais. Significa que una de las reglas usuales que tenemos en todas partes do sistema son tratar de que cada recurso tenga a máxima eficiencia, esté trabajando todas las horas que no estamos pagando, independientemente si eso es bueno para el sistema o no. Y si uno no muda esas reglas, es decir, los incentivos, los KPIs, los indicadores de desempeño y alinea ese indicador local con un global, você no va a poder limitar el WIP, no va a poder acelerar el flujo, no va a poder encurtar el lead time dos proyectos. O sea, tiene que mudar ese tipo de reglas. ¿Tá? Y por último, lo que precisa es un sistema para asegurar que está gestando fluxo, no a capacidad. A capacidad ya está dada. Entonces, ¿cuál es un sistema que nos está diciendo dónde el fluxo está atrapalhando para você ir, intervenir y acelerar? ¿Tá? Entonces, todo ese contexto es para decir que ahora tenemos una base suficiente para hablar de teoría de restricciones aplicada en un mundo operacional, los pilares y lógica dos principios de fluxo que van a derivarse en las reglas del fluxo y ahí aplicadas a un mundo de proyectos y podemos hablar entonces de gestión de proyectos y un libro de Frach. Perdón por el tiempo, pero acredito que así as peças estão mais arrumadinhas. Fabiano. Excelente, Javier. Eu acredito que para aqueles que já conhecem, já implementaram e implementam hoje nas suas operações, muitos aqui hoje já implementam a TOC nas suas operações, acho que nada melhor do que refrescar alguns pontos importantes que você trouxe aqui. E estamos fazendo uma excelente gestão do tempo, 8 horas e 39 minutos. Temos agora até as 9h15 para que a gente possa continuar e, como combinamos, eu sou o seu gestor do tempo aqui, eu levanto a bandeira quando estiver faltando 5 minutos. Fique à vontade, por gentileza, Javier. Tá bom. Então, aplicando, temos elementos de o conceito fundamental que é a restrição. Temos os princípios de fluxo e temos os 5 passos de melhoria contínua. Então, a pergunta é se agora começamos a olhar para o mundo dos projetos, sim? Então, a pergunta é qual é a restrição? Qual é a diferença entre uma planta produtiva, um processo produtivo e a gestão de projetos? Eu tenho uma imagem em minha cabeça que me ajuda mnemotécnica. Isso está bem dito? Sim? ¿Se entende? Tá. Para distinguir qual é a diferença fundamental, por que projetos, eu acredito que é mais difícil. Porque quando você olha um sistema produtivo, uma planta, uma linha de produção, uma linha de ensamble, que é o que está acontecendo? A capacidade produtiva está instalada e o material flui e as pessoas estão lá
pero es un material que es movimentado a través de ese fluxo. E em projetos, acontece igual ou não? A imagem que eu tenho é que em projetos, a movimentação é dos recursos, não do material. Geralmente o material está fixo, ou está sendo trabalhado em um lugar, e são os recursos que têm que ser mover-se e sincronizar-se quem primeiro e quem depois. Seja isto para construção, manutenção, seja para desenvolvimento de produtos, seja para protótipos, desenvolvimento de software, ¿sí? Todo este tipo de cosas, al final son los recursos los que van entrando y saliendo y tienen que sincronizar cómo un trabajo es pasado de un otro, pero existe deslocamiento y los recursos no están siempre fijos con una cantidad de trabajo, sino que están interviniendo y se retiran, interviniendo y se retiran. Eso por cada proyecto, obviamente. Y no necesariamente habilidad que ellos tienen está siendo utilizada en la misma tasa de esfuerzo y duración, dependiendo del proyecto. ¿Sí? Esa es una de las primeras imágenes que tengo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la restricción dentro de los proyectos? Si estamos hablando que un recurso que determina un máximo potencial para el sistema, esa definición de restricción, ¿cómo aplicamos eso entonces dentro de los proyectos? Obviamente un proyecto tiene un principio y un fin, y tiene compromisos de orçamento, de plazo, y obviamente especificaciones técnicas y los descriptivos de qué es lo que tiene que ser entregue, ¿cierto? Cuando tem esas consideraciones, entonces el recurso limitante que você tem, porque otra cosa que no podemos descontar es, generalmente cuando você está hablando de proyectos, es construir, hacer algo que no existe, parte de una idea o de una necesidad. Entonces, lo primero que acontece en un proyecto es que você tem que entregar investimento, tem que colocar dinero para hacer que las cosas aconteçam. Primero definir las especificaciones, definir cuál es la oportunidad, etcétera, viabilidad, y después desenvolver un plano de cómo vamos a construir, cómo vamos a hacer. Y a partir de ahí, asignar los recursos y elaborar la secuencia mejor posible. ¿Por qué la mejor secuencia posible? Porque el recurso limitante para tener esto es tiempo. Entonces, la restricción vira cuál es la secuencia de tarefas y la utilización de esos recursos que están entrando y saliendo con distintas especialidades, ¿cierto? Y habilidades para, en el menor tiempo posible, de inicio a fin, eu entregar un proyecto. Y esa es la restricción. La diferencia fundamental cuando olhamos para, voy a decir, a práctica convencional de gestión de proyectos con respecto a visión Duelli, que partió con un libro Corriente Crítica, fue que había un aspecto fundamental que no estaba siendo considerado en las ideas o los procesos de planejamiento de los proyectos, que era no a secuencia más longa, más demorada de tarefas, no solo está atrelada a dependencia de predecesor, sucesor y a secuencia completa de las tarefas más longas, que es lo que denominamos camino crítico, sino que tiene que ver también con la capacidad y número de recursos que você tem. O sea, que asignación de recursos, esa lógica que estaba hablando de que son los recursos que entran y salen, son los que se están moviendo a través de un proyecto, tiene que ver con la capacidad de los recursos. Y una decisión a priori. Para cada proyecto nos decidimos a priori cuál es la capacidad y asignación que vamos a hacer. En un proyecto de construcción, por ejemplo, dependiendo cuántos equipos de trabajo você tem para hacer a mampostería, para hacer los pilotes, para hacer las placas, depende de cuánta capacidad você asigna lá. No solamente tiene un costo del proyecto, sino también a velocidad y un rendimiento que você puede ter. Por lo tanto, a duración de esa ejecución. Y a gran contribución de él, es decir, si você quiere controlar y gestar los proyectos, tiene que considerar la restricción del sistema, que es precisamente lo que denominó
a corriente crítica, que es a sequência com dependências de tarefas mais longas, considerando a disponibilidade de recursos. Es decir, que un recurso no puede estar en multitarefa. ¿Tá? Y cuando estamos hablando de multitarefa, es multitarefa dañina. Es decir, que está constantemente saltando de una tarefa a otra sin concluir ninguna. Y eso hace que efectivamente el tiempo de ejecución se alongue, porque tem paso entre un recurso y otro que se va alongando en el tiempo. Los puntos de integración dentro del proyecto van sufriendo la acumulación de los atrasos y las ganancias você perde. ¿Sí? Estas consideraciones con respecto al proyecto, entonces, abren a base para que Goldratt desenvolva, faz su desenvolvimiento de corriente crítica, que es precisamente atacando los elementos que conocemos en ese momento. Estamos hablando por ahí años 1990, 94, 95, cómo es que los proyectos difieren y tienen que ser afectados. Y una de las cosas más importantes, y aquí voy a contar una anécdota de cómo Dr. Goldratt llegó a desenvolver la solución de corriente crítica por primera vez, porque él estaba focado en el mundo de las operaciones y las fábricas. Tiene que ver con la lógica que no solamente se trata de entender cuál es el camino crítico a corriente crítica, asignación de recursos. Tiene que ver con elementos comportamentales. Y algunas de esas premisas que nos tenemos acerca de cómo gestamos proyectos, debido a que somos las personas que designamos nuestro tiempo y en un ambiente de alta incerteza, depende de las estimaciones. Son tarefas que nos hacemos, pero nunca es exactamente igual como en el caso de producción, ¿sí? Lo que no estamos haciendo. Y mientras más contenido intelectual el proyecto tiene, o las tarefas del proyecto tienen, más variable tem sobre a execução dessa demanda do trabalho. ¿Sí? Então, para entender que tem que ver com esses aspectos comportamentais e não solamente esses elementos rígidos de cálculos de lógica matemática ou de fluxo sobre o comportamento das tarefas e funções que há dentro de um projeto. Por ahí más o menos en los años, inicio de los años 90, el doctor Goldratt recibió una solicitud a través de una carta, en ese momento era carta, no era correo electrónico ainda, ¿sí? De Statoil, la compañía de exploración y explotación petrolera de Noruega, ¿sí? Y el comentario era el siguiente: Dr. Goldratt, no sabemos el efecto que teoría de restricciones a meta ha tenido en el mundo de las operaciones. Você ha logrado elevar el desempeño de este tipo de empresas y de actividad productiva. Nos precisamos que nos ayude a ver si puede hacer algo para mejorar nuestro desempeño en gestión de proyectos. ¿Y por qué? Porque somos una compañía que nos consideramos de las mejores en ejecución de proyectos con sistemas. Tenemos procesos padronizados, manuales, entrenamientos, sí, estándares, todo. Y nosotros generalmente cuando tenemos que construir una plataforma de exploración y tenerla pronta para tirarla ahí en un mar y llevarla al Mar del Norte, tenemos que ser muy precisos, porque hay janela en la que tiene que entrar, no dejar eso instalado sin perder el investimento con las tormentas y problemas de congelamiento. Tiene que ser una janela muy corta. Entonces, nuestra sincronización tiene que ser fantástica. Y hoy en nuestro sistema de planeamiento siguiente, elaboramos todo un camino crítico, ¿cierto? Después multiplicamos eso por 4 y después colocamos un pulmón que es todo el mundo a rezar a ver si acontece. Y hasta ahora tenemos un récord perfecto. Ninguna plataforma hemos podido entregar a tiempo ni entrar en la janela. Siempre tenemos que postergar para el año que viene. ¿Tá? Entonces estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer. A ver si nos puede ayudar. Él pidió información acerca de cómo ellos hacían un proceso de gestión de proyectos y recibió 4
se dice carpetas, pastas, ¿sí? Con así de información, 4, donde están todos los procedimientos manuales de Statoil para gestión de proyectos. Él revisó, yo conozco a él y yo creo que no leyó todo, pero revisó y seguía pensando sobre un aspecto fundamental y en un viaje desde Israel hasta Oslo, seguía pensando y ainda no daba con el cómo romper esa nuez. ¿Sí? ¿Se entiende? Tá. Sim. Y haciendo a troca desde o avião ao trem, dio con la clave y él conta. Lo que había un fato, una contradicción que existía dentro de las estadísticas. La contradicción era la siguiente. Todo mundo entrega una estimativa de duración do tempo para as actividades. E quando você vai e olha o reporte de como era o cumprimento das estimativas, era praticamente del 99%. Ele decía, como é possível que você tem em projetos uma atividade e você estima que se vai demorar 2 semanas, 3 semanas, y você siempre se demora 3 semanas. Eso no es ambiente de proyectos. Yo esperaría que en algunas condiciones você se demora 1, 1,5, 4 semanas. ¿Dónde está la variabilidad allí lá? ¿Cómo es posible que estoy haciendo una estimativa y você siempre entrega en un plazo? Y ainda así, todos los proyectos están atrasados. Esa es la contradicción. ¿Alguna idea? Entonces él se dio cuenta de que lo que estaba aconteciendo era que las estimativas eran convertidas en plazos y compromisos de entrega. ¿Cuál es el efecto? De ahí ven las consideraciones que, si ustedes conocen corriente crítica, tienen 2 fenómenos que son denominados el síndrome de Parkinson y el síndrome del estudiante. ¿Sí? ¿Qué acontece cuando alguien pide una estimativa y se convierte en un compromiso duro de entrega? O primero que voy a hacer es voy a colocar seguranza, un pulmón de protección dentro de esa estimativa. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tomado como una persona que no entregó a tiempo. Y no está siendo usado como una estimativa. Yo soy castigado. ¿Por qué? Porque la próxima vez, si yo allanté mi trabajo y en vez de, dije, no, me demoro 4 semanas y entregué en 3, ¿qué acontece? La próxima vez que me digo, bueno, ¿y cuánto se va a demorar? 4 semanas. Você me entregó en 3, ahora vamos con 3. ¿Por qué se ha presión de entregar los proyectos cada vez más encortados, cierto? Porque es un tema do dinero, un tema de responder a un mercado y las oportunidades. Entonces, esa lógica de comportamental, de política y reglas, de que las estimativas son compromisos firmes de data, ¿sí? Y de entregue, faz que las personas coloquen seguridad dentro de todas las tarefas. Segundo, ¿qué pasa si termina cedo? ¿Vaya entrega? No, porque acontece la misma cosa. Entonces, todo el tiempo que está lá se consume hasta que yo entrego la data que yo di, porque soy confiado, ¿sí? Y todo se cumple al 99%. Entonces, quiere decir que cualquier cosa que yo pueda adiantar dentro de ejecución se pierde. Y ahora, ¿cuál es otra? Síndrome del estudiante. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en la escuela o la universidad allí? ¿Sí? No, que tenemos una prueba, un examen. No hay tiempo suficiente, profe, por favor. Para la semana que viene. Ok, para la semana que viene. ¿Cuándo empezamos a estudiar? Un día antes. No importa si ganamos pulmón. Entonces, quiere decir que comportamentalmente, cuando empezamos a ejecutar la tarea, sabiendo que tenemos un tiempo de protección significativo, consumimos parte de esa protección y cuando iniciamos nos damos cuenta que no estamos preparados para concluir la tarea en un tiempo remanente. Entonces, ¡pum!, atraso. Y después, por las dependencias, que es exactamente igual de lo que acontecía en operaciones, cuando você tem variabilidad y dependencia entre tarefas, ¿cierto? Lo que acontece es que las perdas se acumulan y las ganancias se pierden. Y en proyectos es ainda peor, porque la distribución no es una distribución normal de cada tarefa. Es asintótica, es decir, você tem una cola longa, porque si alguien no va ese día a trabajar, você
a produtividade é zero, tá? Quando toma todas essas considerações e essa parte comportamental, ele entendeu que o problema fundamental estava como tratamos os compromissos e o desperdício da segurança, certo? E quando o outro elemento fundamental tinha que ver com a disponibilidade dos recursos entre tarefas dentro de um projeto e entre projetos. Quando você está fazendo switching, está saltando de uma tarefa a outra, você tem uma perda de capacidade e de tempo. Por lo tanto, os projetos duram muito mais. E aí consumimos mais segurança também. Tá? Então, esses são os elementos fundamentais de corrente crítica. E isso é o que utilizou ele para escrever o livro. Sin embargo, habían otros elementos que fueron siendo reforzados y pulimentados, ¿sí? A posteriori con las experiencias de implementación, que son parte de lo que ven en el libro As Regras do Fluxo, ¿sí? Aplicado a proyectos. ¿Cómo vamos de tiempo, Fabián? Temos mais 17 minutos. 17? Eu não Sim, posso falar. até a pausa. As expectativas são, então, o que acontece? Uma vez que a corrente crítica foi, digamos, desenhada, o que é o que você tem que fazer? Quais são as regras fundamentais? Novamente, utilizando os princípios de fluxo, os 5 passos, agora aplicado à gestão de projetos. Se nós queremos, primeiro, sacar máximo proveito das condições em las que estamos planejando o projeto, primeiro devemos definir a corrente crítica. Qual é a corrente? Essa sequência de tarefas dependientes, não só considerando a dependência dura de uma tarefa para outra, sino também a disponibilidade dos recursos, certo? Então, se essa é a restrição, agora, como aplicamos os 5 passos? Os 5 passos, segundo dice, explorar. Quiere decir que no podemos desperdiciar un poco que tenemos. Entonces, para poder hacer eso, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que, dado que cada tarefa tiene una distribución estadística, ¿sí? Estocástica sobre probabilidad de completar un tiempo otro, es tratar a duración de las tarefas como estimativas, no como un compromiso de data. Então, o que é feito e proposto dentro da solução do Goldratt, que é, agora vamos a tomar a duração e vamos a encurtar a metade, ou vamos a tomar o tempo agressivo, é decir, o tempo que a tarefa normalmente deveria acontecer se nada sale mal, não há interrupções, não há, digamos, descontando a variabilidade que é natural, como se fosse muito determinista. Normalmente isso equivale a utilizar a metade das estimativas tradicionais dentro das tarefas. E o que vamos a fazer com o resto do tempo dessa estimativa? Vamos a utilizar como pulmão, pero em vez de proteger cada uma das tarefas, vamos a proteger o projeto como um todo. Então, essa lógica de onde vem? E é aplicar a lógica da lei dos grandes números. Quando você tem uma grande quantidade de dados, certo? Tem agregação estadística, a variabilidade e a dispersão dos dados se reduz. É decir, que a confiabilidade do promédio, a média desse promédio dos números é muito mais confiável, certo? É uma distribuição mais apertada. E quando você tem menos números, essa dispersão é muito maior, a variabilidade é muito mais grande, ¿sí? A assertividade é menor. Isso que quer dizer? Como influi isso dentro do aspecto das tarefas? Como você tem uma tarefa e depois outra, tem essas dependências, quando você tem a segurança, o pulmão de proteção em cada uma das tarefas, está sujeto ao comportamento e à perda dessa proteção, por lo que já dijimos, tratamos a data de entrega dessa tarefa como um compromisso. Pero se agora eu pego essa e tenho várias tarefas que estão conectadas por dependência, a variabilidade de uma se pode atrasar, pero outra se pode adiantar. E quando você empieza a considerar várias tarefas juntas, você pode consolidar
e utilizar o princípio de agregação. A variabilidade do conjunto, mientras mais tarefas são, é muito menor, porque as perdas se cancelam com os ganhos. Tá? Então, agora, para proteger a sequência completa, preciso menos tempo de lo que precisava, tratando de proteger cada uma delas. Essa é a lógica que Goldrat propõe para explorar a restrição, es decir, vamos a tomar a segurança y vamos a colocar al final de esa cadena de secuencias dependientes de tarefas, asegurando los recursos correctos y evitando a multitarefa, protegiendo con ese pulmón de tiempo esa secuencia más longa que a corriente crítica. Y esa corriente crítica es equivalente a duración de todo el proyecto. ¿Tá? Agora, você tem outras cadeias, ¿sí? Ramas de trabajo de secuencia de tarefas que no son a corriente crítica, son más cortas, pero se integran, tienen puntos de integración dentro de la corriente crítica. A misma lógica de protección, ¿cierto? Tomamos parte de ese tiempo y vamos a proteger los puntos de integración, que eso es lo que falei antes, cuando você tem 3 tarefas que se alimentan una, son 3 requisitos que tienen que terminar y estar prontos para poder empezar a siguiente. Eso quiere decir que una de ellas se atrasa no punto de integración y você atrasa todo. Entonces, ¿qué es lo que faz? Pues aquí en estos puntos de integración, cuando uno no es corriente crítica, colocamos un tiempo de protección del mismo jeito. Entonces, eso es para explorar. Lo que hacemos es redistribuimos a protección del tiempo y utilizamos esos mismos espacios de tiempo para proteger los puntos de integración y el proyecto completo y denominamos a ellos pulmones, ¿sí? Que son los buffers. Y después su sistema, a través de entender cuál es la velocidad de consumo de esos buffers con respecto a velocidad de avance de las tarefas del proyecto, se convirtió en el sistema de gestión del flujo de trabajo para los proyectos. Y de esa manera, ten un tercer elemento de, digamos, para asegurar a subordinación correcta sobre dónde debe estar el foco dentro de las tarefas. Entonces, por una parte es definir la restricción, explorar colocando a protección donde debe estar, utilizando duraciones agresivas, y después a subordinación es asegurando que a prioridad depende de la velocidad donde está o atraso con respecto a la protección a velocidad de consumo del pulmón. ¿Sí? Es decir, que ahora el efecto final y que también tiene un impacto comportamental es que la protección es ahora visible. ¿Sí? Estamos diciendo, esta es la protección que tenemos y vamos a gestar esa protección en un tiempo que tenemos. Y esa es la administración del buffer o gestando pulmones. Cosa que antes estaba escondido dentro de cada tarefa y ninguém estaba administrando. Agora es parte del proceso de administración y gestión de proyectos. A protección es una variable que todo el mundo conoce, todo el mundo oye y todo el mundo sabe cuál es la prioridad dependiendo de qué tarefa es la que está consumiendo más protección. ¿Sí? Esa es la lógica. Sí, Fabián. Javier, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira delas, como que você enxerga a questão da aplicação da teoria das restrições em gestão de projetos, em fluxo, e a curva S, e se quando você traz os 3 dos 5 passos de melhoria contínua, né, da teoria das restrições que você acabou de colocar, qual é a relação disso em relação quando a gente aplica num fluxo de processo produtivo, a gente revela a capacidade. E se também é possível se revelar a capacidade no ambiente de multiprojeto ou em um projeto aplicando 5 passos. A ver, entendi que hay 2 preguntas, una sobre la curva S, que es otra cosa, y otra sobre revelar capacidad. En realidad lo que uno hace es, más que revelar capacidad, uno reduce el desperdicio de capacidad. ¿Tá? Entonces eso es lo que denominamos revelar capacidad. ¿Por qué? Porque si ahora você tem un sistema donde
as pessoas entendem que não é um compromisso firme, pero a expectativa é que tenha um tempo agressivo de execução, é decir, se todo dá bem, é a metade do tempo usual que nós estimamos, certo? Pero o mecanismo de sincronização com a existência e administração, isso é importante, com a gestão dos pulmões, você é uma coisa proativa, sim? E está visível para todo mundo. Então, agora, o que acontece? Se você termina mais cedo ou termina dentro do tempo agressivo, o que acontece? Você entrega a tarefa para o próximo recurso, um input para a próxima tarefa em sequência. Quer dizer que todo aquilo que termina sendo adiantado, você aproveita. É uma ganância para o projeto completo. Pero, por o caso contrário, se você empieza a consumir mais tempo, ¿sí? Várias tarefas não vão durar todas equivalentemente lo que está planejado. Você tem os pulmões primeiro para absorver essa diferença com a estimativa, que é, o sea, es decir, os pulmões não estão aí para não tocar, é para consumir, pero também é um mecanismo de gestão. Quando a señal é, você está consumindo os pulmões de tempo mais rápido que o que está avançando no ritmo de execução do projeto, então a pergunta é, qual é a tarefa que está consumindo mais pulmão? E então aí vem a característica de colocar foco, que fazer e que não fazer. Não é ir, perdão, a trabalhar em qualquer parte do projeto para mostrar avanço. Não, é intervenir na tarefa que tem um impacto mais importante em magnitude e em velocidade sobre o avanço do projeto global. É decir, sempre em relação à corrente crítica. Então, por exemplo, posso tomar decisões de aumentar os recursos para a tarefa que está sendo feita ou, inclusive, desafiar a sequência ou a lista de tarefas que estão sendo executadas agora. Tá? Para quê? Porque eu quero acelerar e recuperar pulmão. Essa é a dinâmica, certo? A consequência é que, do mesmo jeito que quando falamos de teoria de restrição, quando você fala que quando eu aceito que a restrição existe, uma melhoria feita dentro do sistema, feita em algum recurso que não é a restrição, é um espelismo? Desperdício. Não desperdício, é um espelismo. Ah, não é uma melhoria. Miragem. É uma miragem. Uma miragem, exato. Sim? Porque você não sabe se isso vai acelerar o projeto como um todo. Dá a percepção de que você está adiantando. Pero se não é a corrente crítica, ¿qué está ganando en realidad? Lo que está haciendo es abriendo otro frente de trabajo, teniendo gente ocupada y mostrando que algo está siendo feito. ¿Por qué digo eso? Porque normalmente cuando você tem a curva S como sistema, es realmente una curva que va registrando un custo que va siendo acumulado y entregado, custo o valor, depende a lógica, ¿sí? Pero esa consideración lo que hace es que cualquiera de las tarefas que está siendo feita, es decir, cualquier esfuerzo, cualquier costo en que você incurre, suma para a curva S. Pero eso no quiere decir que você adiantou o trabalho que está sendo feito na corrente crítica. Essa é a disparidade que existe, a dicotomia. Por isso, quando você, em teoria, você usa a gestão de pulmões, a prioridade sempre vai levar mais vezes que nunca, ¿sí? A focar-se sobre as tarefas que realmente precisam e assegurar que você entende a realidade sobre a execução do trabalho para manter o planejamento dentro da execução, inclusive encurtar. Agora eu quero ver. 9 horas e 10 minutos. Você tem 5 minutos para responder. Por gentileza, Javier. A seguinte pergunta. No seu entendimento, a teoria das restrições aplicada à gestão de um projeto ou no ambiente de multiprojetos, ela no fundo, no final do dia, ela conflita ou ela complementa
a aplicação de métodos ágeis em gerenciamento de projetos, ou se tem alguma outra relação com metodologia, com outras metodologias, sejam elas mais recentes, já que a teoria das restrições, ela aplicada inclusive em projetos, vai desde a época que você colocou. Como que você, na prática, teórica e na prática, enxerga isso aí? Teoricamente e na prática, por favor. Dos comentarios. El primero es que a metodología ágil, a primera es que fue propuesta por Anderson, fue una aplicación directa de a solución de teoría de restricciones para producción. Es decir, você va liberando pacotes, ¿cierto? De acuerdo a estimativa da restricción. Es decir, un recurso que tenga mínima capacidad dentro del proceso productivo de software. Porque aí o manifesto ágil vem de desenvolvimento de software, tá? Então, a lógica era ter um pulmão de trabalho sempre disponível para que o recurso gargalo, neste caso, seja o mais produtivo possível, e isso acelerou os processos definitivamente de construção e desenvolvimento de ferramentas de software. E depois isso virou com a lógica de Scrum e outros voy a decir, complementaridades. El problema fundamental de la lógica que tem lá es que você define un pacote de trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer cadencias de una semana. Tu trabajo, escopo que es liberado, es por una semana. Pero el problema fundamental es que no da conta da variabilidade que eso tem. Entonces, cada semana que você faz Scrum, você tem cosas que no fueron entregues. Y ahora que faz? Tem un WIPI que no está completo, entonces você no puede liberar un pacote completo. Entonces lo que faz es que está constantemente gerando oscilaciones dentro del flujo del sistema. Otra cosa es que normalmente cuando você faz ese tipo de aplicativos, tiene más sentido para hacer cosas que son repetitivas, ¿sí? Inclusive dentro del mundo de los proyectos de desenvolvimiento, pero siempre con tarefas muy similares de una a otra. Puede ser, por ejemplo, cuando você tem que hacer MRO, manutención de aviones y eso, si você está siempre haciendo, por ejemplo, 737, ¿sí? Ese tipo de fuselaje o motores, haciendo siempre motores Boeing o Rolls-Royce. Cuando tarefa es siempre la misma, entonces Agile você reduce a variabilidade simplemente porque el equipamiento es exactamente el mismo. Pero cuando você, por ejemplo, olha otros mundos donde a sincronización, por ejemplo, dos preparativos que Gate Gourmet, que tem que hacer todas las comidas que van dentro dos aviones, ¿sí? Você tem, por ejemplo, en el caso de Delta, tem 737, 767, 767, McDonnell Douglas, o sea, tem como 30 tipos diferentes, porque son también producidos años diferentes, y después tem los cabilles, ¿sí? Los contenedores de todos los suprimentos que van dentro del avión, no son estándar, ¿sí? Tem más o menos como 150, 200 tamaños diferentes, depende del equipamiento. Entonces, cuando você entrega eso a Gate Gourmet, tem una variabilidad de más o menos 5.000 a 30.000 combinaciones posibles. Y ahora acerta cuál es el equipamiento que tiene que ir o avión correcto, más tiene que ser a tiempo. Entonces, en ese tipo de cosas, você tiene que empezar a trabalhar mais bem com a lógica de corrente crítica, tá? E proteger o pulmão ao final. Como vocês estão vendo, aqui, Casa de Ferreiro, o espeto é de ferro e não de pau. 9 horas e 14 minutos. Eu aprendi, meu caro Jarbas, nunca pergunte para alguém se você não me ama mais, porque uma das respostas pode ser eu nunca te amei. Então, eu não vou perguntar quem vai voltar dentro de 10 minutos. Eu sei que brincadeiras à parte, eu sei que muitos de vocês têm aí compromissos. São 9h15, voltamos às 9h25. Até já. Pessoal,
Pessoal, então vamos lá, 9h25, vamos retomar. Eu peço a gentileza, como eu sou um cara bem carente, apesar das minhas 4 mulheres da minha vida, manda um oi para mim, quem voltou, né? Porque o que acontece? O Silvério tá parecendo um lutador de MMA. Ele já tem cara de bravo, com essa touca, então, tá com uma cara de mais bravo ainda, Silvério. Manda um oi para mim aqui no WhatsApp, pessoal. Tipo, oi, tô aqui, só para não ficar. Mas, Silvério, o Oscar mandou oi, eu tô vendo ele. Oscar, não precisa mandar oi, cara. Já vi que você tá aí. Maravilha, manda um oi para mim aí, pessoal. Quem voltou, só para que eu possa saber que vocês estão aí conosco. Maravilha, então vamos lá. Agora são 9h25, como eu dizer. Então, agora, até as 9h45, doutor Javier Arévalo vai trazer, com base em tudo que, como pano de fundo e alicerce que foi falado até agora, alguns insights sobre o livro da doutora Efra. Mas aí o Bruno Lins me mandou um WhatsApp, Javier. Pô, mas peraí, mas esse não era o tema principal, nós estamos aqui há 1h30, esse cara só encheu linguiça. Tô brincando, o Javier, o Bruno jamais faria essa indelicadeza. Vamos ao que viemos, Javier, obrigado. Obrigado, Fabiano. E a todos vocês por a paciência de escutar mi portunhol atrapalhado aí e minhas divagações sobre projetos. Então, como fazendo um gancho com o que veníamos falando, você tem historicamente o desenvolvimento de corrente crítica que tem 3 peças fundamentais, se você quer. O resultante, a solução é planejamento enxuto, que é muito mais curto, com a proteção dos pulmões para o projeto completo e as ramas de alimentação e integração, e que produz sistema mais ágil para a gestão e produzir sempre o foco. Então, o resultado fundamental de essa forma de planejar e o controle de execução através dos pulmões resulta em sistema donde, una vez que você já planejou, realmente lo que precisa es entender cuál es la liberación de las tarefas que tienen que ser feitas, a secuencia correcta, y estar verificando entre a secuencia y el trabajo y que los recursos están disponibles para hacer. Y registrar no cuánto fue feito, sino cuánto ainda es el tiempo remanente para hacer y completar cada una de las tarefas, que es una mudanza pequeña, casi semántica, pero que tiene prácticamente 180 graus de impacto sobre o jeito que o projeto é trabalhado, pensando sempre a diretriz de como vamos com respeito ao projeto é não o que já foi feito, sino o que me falta por completar. Porque normalmente, se você é como uma piada, certo? Você tarda 90%, 80% do projeto é feito muito rápido, ¿sí? Pero o 20% remanente termina consumiendo o tempo restante de todo o tempo asignado no projeto, ¿sí? A regra do Pareto parece eso. Teniendo esto, entonces ahora decir, bueno, no libro Corriente Crítica, Goldratt propone a solución. Sin embargo, quedan algunos elementos que no están concluidos, que no son completos. Por ejemplo, ¿qué você faz cuando tem no solo un proyecto, sino multiproyectos? ¿Cómo vamos a trabajar una empresa que realmente está haciendo proyectos para vivir de eso, o está constantemente en ejecución de proyectos? Seja una empresa de ingeniería, una empresa de construcción, sean manutención, sean MRO, ese tipo de cosas, ¿sí? Inclusive, saúde, un hospital, una clínica, es un ambiente multiproyectos. Cada uno de los pacientes que llegamos lá somos proyectos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que Efra decide después de tantos años y ya habiendo acontecido muchas cosas na aplicación da corriente crítica, que es un momento de escribir a nueva versión
do livro para entregar os conceitos completos ou os elementos completos. Então, fundamentalmente, o que acontece? Uma das coisas é que entre que Corrente Crítica foi publicado e a implementação do que denominamos o Árvore Estratégia e Tática de Corrente Crítica ou para empresas de projetos, a implementação foi feita em muitos tipos diferentes de empresas. Já falei de Delta, tem outras empresas de engenharia, empresas que de grandes projetos para construir refinarias, submarinos nucleares, portaaviones, ese tipo de cosas son todos proyectos. Y cuando más o menos aproximadamente por ahí 2008, ¿sí? Una de las mejores empresas de ingeniería, que se llama Larsen y Toubro, era un ejemplo para todas las implementaciones de corriente crítica. Y a pesar de que eran a mejor implementación conocida en el mundo de teoría de restricciones y mundialmente reconocida como una de las grandes empresas de proyectos, estaban empezando a encontrar que estaban atrasándose en las entregas de algunos proyectos críticos. Nuevamente llegaron para él y decir, tenemos algo que no entendemos aquí. Entonces, cuando se empezó a trabajar con ellos, hubo una segunda fase de aprendizado y de profundización de lo que entendemos por multitarefa danosa. ¿Sí? A multitarefa, esa lógica de que estamos trabajando en más de una tarefa simultáneamente y producimos ese switching, ¿sí? Saltar de una tarefa a otra sin concluir, tiene un impacto sobre la duración de los proyectos y por eso planejamiento y control de ejecución. Pero cuando fuimos a olhar el desenvolvimiento de este proyecto, encontramos dos cosas. No solamente el tema de que você tiene que controlar as tarefas dentro de un proyecto y entre proyectos. Muchas veces tienen dos condiciones adicionales, que es que las personas que están dentro, los recursos participando dentro de un proyecto, también tienen otras cosas que son trabajo no necesariamente de ejecución directa con respecto a tarefas do proyecto. Es lo que nosotros, yo denomino trabalho branco, es decir, eu tenho que hacer reportes, eu tenho que ir a reuniones, eu tenho que atender consideraciones de otros departamentos, eu tenho que hacer treinamento. Cuando todo eso eu coloco lá, a capacidade real dos equipos, das pessoas, é ainda menor do que eu acreditava. Não é 100% disponível para hacer solo tarefas y trabalho do proyecto. Y otra consideración es que todas esas consumen capacidad. Por tanto, no es solamente trabajo que estoy haciendo multitarefa entre las tarefas del proyecto, sino con respecto a otras responsabilidades que todo el mundo tiene. ¿Tá? Entonces, cuando empezamos a olhar, encontramos que inclusive dentro de las tarefas descritas de un solo proyecto, múltiples frentes de trabajo estaban consumiendo capacidad inclusive de equipos de trabajo. Entonces, eso lo que produjo fue entender que necesitamos a nivel local de tarefas también controlar no solamente qué tarefas macro y qué proyectos están abiertos o fueron liberados para ser trabajados, sino a carga de trabajo diario abierto, disponible para los equipos de trabajo que están lá. Y eso pasa mucho en assembly, construcción o manutención, por ejemplo. ¿Sí? Cuando você, pues, a gente está lá sin hacer nada, a tendencia es tratar de entregar trabajo, pero eso empieza a conflictuar y a producir un comportamiento multitarefa danoso. Entonces, de ahí ven que nosotros, el control do WIP no solamente a nivel de planeamiento de proyectos y control de ejecución, sino a nivel de tarefas que están siendo abiertas. Y esto tiene mucho que ver también con la lógica ágil. ¿Sí? Cuando você tem esos pacotes de trabajo, si você no está considerando las interacciones de estos equipos y no están dedicados a un solo proyecto, entonces va a tener un mismo efecto. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Ahí se reforzó la importancia de dos conceptos fundamentales. Uno es congelamiento de tarefas, ¿sí? Para limitar un WIP abierto para las personas que están haciendo. Por ejemplo, otro
um case muito anterior que já era parte da prática, pero que é muito importante. Quando o Dr. Goldratt intervino na Força Aérea Israelí, ¿sí? Después de la guerra de los 7 días y algo así, Estados Unidos pagó a intervención de Israel con un escuadrón de F-16, ¿sí? Y ese escuadrón de F-16, que era muy importante para la defensa del país israelense, eran todos de segunda mano, venían todos quebrados. Entonces, el equipamiento de la Fuerza Aérea Israelí tenía que trabajar para hacer manutención y poner a punto estos aviones para poder aprovechar, ¿sí? El lead time promedio más o menos eran 135 días para empezar a tocar un avión y empezar a entregar para volar. Y obviamente no estaba siendo muy productivo. Llamaron al Dr. Goldratt, fue fiz reunión. ¿Y cuál era el problema fundamental? Los ingenieros, que era un recurso crítico, porque había muy pocos, 2, 3, con la mayor experiencia para resolver todos aquellos problemas que no están dentro del manual técnico. Eran cosas diferentes, adicionales. Como todos los aviones son como las personas, cada equipamiento, cada avión, a pesar de que está construido con especificaciones y tolerancias industriales, cada avión es diferente. Você fala con un piloto cuando están volando aviones diferentes y dice, no, este tira para la izquierda y este tira para la derecha. Entonces tienen que tener cuidado y van conociendo las colas ahí, los aviones. Y eso mismo acontece con los problemas técnicos que van aconteciendo. Entonces, cuando él fue a olhar los ingenieros jefes que estaban resolviendo estos problemas que ninguém más, tenía una paca así de pendencias abiertas. Y cada vez que había un problema que ninguém podía ver, sumaba otro más y otro más, una torre así de pendencia. Y cuando el cara no podía avanzar, tenía que ligar para Boeing o tenía que ligar para McDonnell, pues simplemente dejaba abierto lá y hacía este switch, ¿no? Entonces, ele que propuso? No, vamos a congelar las tarefas. Você no puede tener más de 2 tarefas abiertas. Las demás esperan, você tiene 2 abiertas. Y tiene que solamente puede entrar una más cuando termina una. Só hacer esto reduce de 135 días a 75 días, a mitad, ¿tá? Y después, cuando terminaron de organizar el trabajo, prácticamente 60 días era el tiempo de ciclo para ir movimentando su avión. Y en proyecto exactamente la misma cosa, ¿tá? Entonces, control do WIP, frentes de trabajo abiertos, no solamente es por número de proyectos abiertos, usted tiene que controlar de acuerdo a capacidad de los recursos. Segundo, un nivel de tarefas que usted tenga abierto para cada recurso que está dentro del proceso de ejecución de la tarefa. Y tengo otro elemento adicional. Cuando estamos pensando en multitarefa, normalmente usted tiene dentro de los proyectos lo que se llaman puntos de integración. Normalmente esos puntos de integración o puntos de decisión, milestones o comportas, gates, ¿cierto? Siempre tienen alguna decisión importante que no es del equipo, sino de la gestión o de las personas técnicas más competentes, que son recursos limitantes y están viendo varios recursos. Entonces, uno de los insights do Booking y es que el control do avance do flujo dos proyectos y de tarefas no depende muchas veces de las personas que están ejecutando, sino depende de la gestión. Y la gestión se vuelve a restricción del proceso, porque tem tantas demandas de aprobar, de revisar, de dar más orçamento, de variar los recursos, que termina no siendo productivo. Y la gestión generalmente está envolvida en muchas reuniones y el trabajo branco da gestión es mucho mayor que das personas que están ejecutando tarefas, porque están en gestión. Entonces, lo que acontece es que ese punto de integración, normalmente, cuando vamos a avaliar, por ejemplo, si un proyecto está pronto para pasar de un gauge para otro, ¿cierto? De desenvolvimiento, ya pasó de viabilidad y ahora vamos a desenvolver un detalle de ingeniería básica para entender cuál es el orçamento que precisamos para desenvolver ese proyecto y después pasar para ingeniería de detalle, etcétera. Cada uno de esos puntos de control, cuando você va y olha, normalmente los proyectos tienen que esperar
a cadência da gestão para ser revisados e aprovados. E muitas vezes isso não acontece. E esses são prazos que vão acumulando-se dentro do processo. Sim, Fabiano. Temos mais 5 minutos, Dom Javier. Tá, então, para mim, as adições fundamentais são esta de limitar o WIP, sempre o elemento fundamental, uma implementação, entender a relação da demanda do trabalho com cada um dos componentes que participam dentro da gestão do projeto. Então, já não é só um projeto, sino multiprojetos. Esse é um dos elementos que está lá. O outro é a importância de lo que chamamos full kit. Full kit o kit completo. Es decir, todos los preparativos, insumos, cosas que tienen que estar prontas antes de empezar una tarefa, antes de empezar un proyecto. ¿No? Entonces, este full kit normalmente el efecto es que se produce retrabalho y se alonga el tiempo de ejecución porque tenemos que esperar por alguna cosa, peça o aprobación que no estaba pronta. Entonces, a importancia del full kit y control do WIP para mí son dos elementos fundamentais que Efrat comparte lá nessa história. E esse ponto de integração e relacionamento com os recursos limitantes, que são a gestão ou recursos especiais de habilidades. E o último elemento que compartiria como elemento relevante é a lógica que denominamos de triagem ou tamizagem. Es decir, tiene que haber un proceso de filtraje o de criterios de selección en distintos puntos. Primero, cuando você decide con qué criterio decide todas las oportunidades de proyectos que tiene que hacer, ¿cuál va a hacer? Y después, una vez que você tem un proyecto, ¿cómo você decide cuál es el escopo del proyecto? ¿Hasta dónde va? ¿Qué va a entregar? ¿Cuál va a ser el alcance y el compromiso de ese proyecto? Y ese triage es simplemente reglas y criterios claros para hacer a selección dependiendo de las condiciones de cuál es la función que estamos considerando. Por ejemplo, si una empresa de construcción, estamos hablando de producir un ROI o impactar o ROI de un negocio. Si estamos hablando de manutención, y aquí una de las cosas normalmente es que manutención es un componente estratégico, porque es la pieza fundamental de mantener a excelencia y disponibilidad operacional al máximo posible. Es decir, que la operación no vire restrictiva para atender a demanda del mercado. ¿Tá? Y normalmente no es oleada con ese jeito. Normalmente oleada como un centro de costo. ¿Tá? Y eso produce toda una serie de consideraciones diferentes. Entonces, ese triage, esa lógica, siempre afecta desde ese punto de vista qué es lo que usted tiene que focar y obviamente es estratégico porque significa seleccionar qué proyectos, pero también cuál es el scope. ¿Ah? Y eso tiene que hacer match con las métricas y los compromisos de resultado financiero operacional que la compañía tiene. Acredito que eso ahí tiene una cosilla más ahí, que es lo que llamamos dosage, ¿sí? O que está escrito en el libro como dosage, que no llamamos deep clean. Que normalmente con esa misma lógica de triage, você tem tarefas que son absolutamente necesarias, otras que son bons y las podemos hacer, y las últimas que son nice to have. Es decir, que si no son feitas ahora, no pasa nada con un proceso, ¿sí? Y esto es particularmente útil, por ejemplo, cuando estamos definiendo un escopo para manutención, o estamos haciendo intervención de equipamientos, o estamos haciendo inclusive sincronización entre lo que tiene que ser comprado para preparar una intervención mayor en un plan shutdown, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, creo que para mí los insights fundamentales que complementan a lógica no solamente gestando un proyecto con corriente crítica y multiproyectos, esas consideraciones donde tal vez su foco fue más en la técnica, es decir, cómo planejamos, cómo establecemos pulmones, cómo gestamos su flujo de las tarefas, sino que ahora a lógica fundamental que son principios simples, que no precisan, por ejemplo, muchas veces cuando la gente fala de corriente crítica está pensando en un software. Sin software puede ser feito aplicando a misma lógica. Control do WIP, que es lo mismo que acontece con operaciones, ¿sí? O sea, no quiere encher el sistema, la tubería de producción
com mais inventário do que precisa, e o inventário aqui são tarefas abertas, o full kit, pontos de integração e recursos limitantes, e nesse caso o triagem e declínio dosagem dos recursos por tarefa. Já. É muito bacana, muito bacana. Eu tô rindo, para quem não. Porque eu tô tendo o prazer de conhecer agora, porque assim, 9 horas e 45 minutos. É isso aí. Pessoal, vocês acharam, e se acharam, acharam errado, de que vai ser de graça esse. Agora vem a conta. A conta é a seguinte, pessoal. O que que eu preciso de vocês agora, já que agora vem a conta? Vocês acham que vocês iam ter todo esse conhecimento do Javier de graça? Vamos fazer agora, por favor, o nosso checkout. E no nosso checkout é o seguinte. Deixa eu já pular para o slide do checkout. Pessoal, peço a gentileza para vocês que peguem o seu WhatsApp. E principalmente os meus colegas da Goldratt Consulting que estão nos prestigiando aqui. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: me mandem pelo WhatsApp. Agora é a hora que vocês precisam pagar a conta, tá? Primeira pergunta: se vocês fossem resumir essas quase 2 horas aqui que nós passamos juntos em uma palavra, qual seria essa palavra? Se vocês fossem resumir o nosso encontro em uma palavra, qual seria essa palavra? Por favor, para variar um pouco, meu caro Alberto, que me acolheu há 3 anos atrás, Ingler, de bastão aberto, você sempre é o primeiro a responder. Obrigado, Ingler. Segunda pergunta, mas respondo a primeira. Tem um pessoal aí que não respondeu ainda. Segunda pergunta, qual o ponto que mais chamou a sua atenção do conhecimento que o Javier trouxe aqui, que foi construído ao longo dessas quase 4 décadas? Qual foi o ponto que mais chamou a atenção? É isso aí, Javier. Ok? Me coloquem, por gentileza, no WhatsApp. Partindo da premissa que vocês já colocaram a palavra que resume o nosso encontro e que vocês já colocaram no WhatsApp, por favor. Agora eu vou perder o amigo, mas não vou perder a amizade. Pô, Matias, quer você também? Tô brincando, Matias. Eu tô brincando. Ó, Matias. O próximo ponto, por gentileza, é o seguinte. Se for aqui. Este ponto que te chamou mais atenção, coloca para mim no WhatsApp. Onde ou como você aplicaria aí na sua realidade? Então, por exemplo, o Matias escreveu para mim aqui, né? Pô, o ponto que mais me chamou a atenção aqui foi essa questão aí do full kit, por exemplo. Pô, então a pergunta é, onde e como você aplicaria? Ok? Aí eu vou dar 30 segundos, por motivos óbvios. A galera digitando. Aí, pessoal. Aí é ganha-ganha. Aí é ganha-ganha. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Dito isso, quarta colocação aqui. Qual o principal obstáculo para você colocar em prática? O que te impede de, cara, desligou o Zoom aqui, vai lá e bumba, coloca em prática. Por favor, qual seria esse ponto? Por gentileza. Eu vi sua mensagem aqui, libera meu microfone, achei que você tinha mutado de novo. Não. Maravilha. Mudar a visão que a manutenção é um centro de custo. Talvez, seria uma loucura, Javier Arévalo, perguntar se atingimos nosso objetivo, ou seja, acho que nós somos bem alinhados aí com o pessoal. Bacana, obrigado pela sua fala. Perfeito, pessoal. Vamos lá. Muitos de vocês encaminharam perguntas para mim antes, e eu fico muito feliz.
muitas perguntas ao longo da fala do Javier aqui pelo WhatsApp, eu fico mais feliz ainda, e algumas perguntas pelo chat. Então, pô, fiquei muito bacana, não só com a quantidade, mas pela qualidade das perguntas, né? Então, eu me comprometo que todas elas serão respondidas impreterivelmente até a próxima segunda-feira. Segundo ponto, se alguém me perguntar, né, qual é, como diria o Goldratt, amigo do Javier, né? Diga-me como você me mede, que eu te direi como me comportarei. Para nós, e aí eu vou tomar a liberdade de dizer, para mim, o principal medidor desse nosso encontro aqui não é a quantidade de pessoas. O principal medidor aqui não é o peso do crachá de vocês. O principal medidor aqui não é quantos de vocês vão me pedir uma proposta na sequência, ou quantos de vocês nós vamos fechar um projeto. Do fundo da minha alma, o meu principal medidor é poder ter colocado no coração de vocês a semente da teoria das restrições. E de que aqueles que já conhecem, a gente possa ter regado um pouquinho a semente, e para aqueles que ainda não conhecem, que vocês entrem conosco nessa jornada que é muito bacana, dessa filosofia criada pelo Dr. Goldratt, e que vocês se tornem o que nós chamamos de champions, que são pessoas realmente estudiosas, praticantes também aí no seu dia a dia, nas suas organizações da teoria das restrições. Importante, com Goldratt ou sem Goldratt, isso que mais nos importa. E aí, para fechar aqui, meus caros, 9h51 em Brasília, o Dr. Goldratt, ele resumia gestão de pessoas em uma palavra. E essa palavra é respeito. Então, eu gostaria de forma prática, respeitar o tempo de vocês e agradecer, tomando a liberdade, já que estamos aqui com um dos sócios globais da Goldratt Consulting. Aliás, uma das perguntas que me fizeram é se nós trabalhamos com o Goldratt, né, ou se nós somos uma continuidade, entre aspas, apenas do trabalho dele. Dr. Javier, que de fato é doutor, desenvolveu ao longo dos últimos 20 anos muito do que vocês hoje veem por aí da aplicação da teoria das restrições aqui no Brasil e no mundo. Então, em respeito ao tempo de vocês, muito, 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 muito obrigado pelo tempo de vocês e, como diria a minha filha, por falta de tchau, adeus. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, bom dia e bom fim de semana.